Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Aparecida Moura e nossa aula vai ser sobre a disciplina Concepções Didáticas da Educação Física. Nós vamos entender um pouco sobre essa disciplina, sobre essas concepções da didática dentro da educação física, dentro da educação básica. Como a educação física foi inserida dentro da educação básica. A educação física e suas possibilidades na educação básica. A educação física e a educação básica. A educação física e a prática pedagógica. Como o professor pode mudar essa realidade e planejar para quê? Então, são os tópicos que nós vamos estudar dentro dessa disciplina. Segundo Darido e Rangel, 2005, a introdução da educação física na escola se deu em 1851, reforma de Couto Ferraz, sendo que em 1854 a educação física passou a ser disciplina obrigatória no ensino primário e a dança no ensino secundário, mas em 1920 é que ela foi incluída de fato. A partir de 1930, a educação física é marcada pela fase higienista, que tinha como objetivo a preocupação central, o desenvolvimento da aptidão física dos indivíduos. Neste momento, todas as aulas de educação física eram ministradas por militares e passou a ter como objetivo primordial formar pessoas disciplinadas e obedientes à realidade da época, que foi conhecida como concepção militarista. Então, a partir de 1930, né, como nós estamos vendo aí, é que essa educação física ela foi marcada pela essa fase higienista, né, que tem como esse objetivo, na época tinha como esse objetivo o desenvolvimento da aptidão física, que eles queriam, né, desenvolver a aptidão física dos indivíduos, né, que essa aptidão física é a capacidade que uma pessoa tem, que uma pessoa possui na prática de atividades físicas, evitando sofrer algum tipo de lesão, algum risco, né, de problemas de saúde. Então, essa aptidão física, ela foi desenvolvida nessa transição de que a educação física, ela tinha essa fase, né, higienista, e no decorrer do tempo, né, ela foi se tornando primordial para formar pessoas disciplinadas, as pessoas obedientes, né, na época. E aí então foi onde a educação física ela foi conhecida como uma concepção militarista. Após as grandes guerras, começou a surgir o modelo esportivista, sendo que os principais aspectos abordados pelos professores eram o rendimento esportivo, recordes, competição ao extremo e vitórias no esporte como sinônimo de sucesso pessoal. Nesse momento, a pedagogia tecnicista era mais
que permeavam as aulas dos professores de educação física e os outros conteúdos da cultura corporal, de movimento, como a ginástica, o jogo, a dança, lutas, elas eram colocadas de lado. Eles tiraram, né, essa questão do movimento, da ginástica, dos jogos, da dança, das lutas. Então eles não tinham isso mais, esses conteúdos, como um conteúdo no planejamento. Eles colocaram de lado e passaram a estudar a educação física só como essa educação física esportivista, como eles queriam, né, na época, que fosse só o rendimento esportivo, né? Eles lutavam para que as competições, por grandes vitórias. Então, tudo isso fazia parte de um sucesso pessoal nessa fase esportivista. Só que foram surgindo, né? Foram surgindo as abordagens de ensino para a educação física escolar, né? Que atualmente coexiste na área da educação física o surgimento das abordagens de ensino da educação física escolar, idealizadas por alguns pensadores da época, que eles tinham o ideal de modificar a prática pedagógica mecanicista, esportivista e a tradicional. Na época, eles tinham esse ideal, né, de mudar essa visão que a educação física tinha, que era a mecânica, a esportivista e a tradicional. Então, surgiram essas abordagens. Cada uma dessas abordagens foi onde os estudiosos, né, os pesquisadores, viram que a educação física podia ir muito mais além. Então, surgiram essas abordagens, né? A primeira abordagem em estudo foi a abordagem da concepção de aulas abertas, que ela fundamenta na vida de movimento, na história de vida e na construção da biografia dos estudantes de educação física, na concepção de esporte e movimento que a sociedade vinha construindo ao longo da história e na realidade das suas aulas de educação física escolar. Ela fundamentava, sim, na vida, no movimento, na história, na construção dessa biografia, né, dos estudantes de educação física, nessa concepção de esporte, na concepção do movimento, né, que a sociedade pretendia alcançar ao longo da história, né, ao longo dessa realidade, dentro das aulas de educação física. Aí surgiu também a abordagem de atividade física para a promoção da saúde. Ela busca na conscientização, sobretudo, da população escolar, as pesquisas que mostram os benefícios da atividade física. Então, essa abordagem, ela já está dizendo, né, atividade física para a promoção da saúde. Então, essa abordagem, ela trouxe para a educação física os benefícios que a educação física escolar traz, os benefícios que a educação física escolar os benefícios que a educação física escolar traz e a importância também, que a educação física ela é muito importante dentro da escola, dentro do ensino fundamental. Então, essa educação física, ela traz esses benefícios de atividade física, essa questão de entender sobre a promoção da saúde. Tem a abordagem construtivista e interacionista. Essa abordagem, ela levanta a importância da educação física na escola,
qual a importância que a educação física tem dentro da escola. Ela tem essa aprendizagem dentro do movimento, essa questão do desenvolvimento motor, a questão também de trazer o afetivo social, a socialização dentro da escola, nas aulas de educação física. Abordagem crítico-emancipatória, ela é centrada no ensino dos esportes. Essa abordagem ela já é bem mais centrada no ensino do esporte, onde os professores vão perceber a qual esporte os alunos se direcionam. Então, é uma abordagem também muito importante dentro da educação física. Abordagem crítico-superadora. A educação física é entendida como uma disciplina que trata de um tipo de conhecimento determinado de cultura corporal, que tem como temas os jogos, a ginástica, o esporte, a capoeira. Então, essa abordagem ela é entendida como uma disciplina que trata desse conhecimento, não só a questão da prática das atividades, né, da atividade física, mas também ela traz o conhecimento, né, da cultura corporal, dos jogos, da ginástica, o surgimento. Eles vão estudar também essa questão da história da ginástica, da história do esporte, da capoeira, dos jogos. Então ela já vai superando as demais abordagens acima. Abordagem desenvolvimentista. Essa abordagem é uma habilidade, ela trata da habilidade motora, de um dos conceitos mais importantes, onde oferece ao aluno as condições de desenvolver seu comportamento motor através da diversidade e complexidade de movimento. Essa abordagem, ela trata do desenvolvimento motor da criança, do motor da criança, desse conceito, dessa importância que é o desenvolvimento motor, o comportamento motor da criança, o movimento. A abordagem educação física plural, ela encara o movimento humano enquanto técnica corporal construída. Então essa abordagem ela já está se relacionando como um movimento humano, uma técnica corporal construída. Então que o movimento vai sendo construído no decorrer do tempo, por isso que ela encara o movimento enquanto técnica corporal construída culturalmente e definida pelas características de determinado grupo social. Então ela já vai construindo culturalmente essa questão do movimento. A abordagem humanista fundamenta-se nos princípios filosóficos em torno do ser humano, nessa questão da identidade, do valor, do respeito, né? Do respeito dos estudantes, do respeito que um tem que ter com o outro. Abordagem psicomotricista. O envolvimento da educação física é com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com os processos cognitivo, afetivo e psicomotores. Então, essa psicomotricista, essa abordagem, ela trata também dessa questão de aprender, da questão do processo cognitivo, né? Do afetivo, do social que os alunos têm que ter nas nossas aulas de educação física, como também nas demais disciplinas, a questão do afetivo social. Abordagem sistêmica procura, na definição de vivência corporal, movimento, de introduzir o aluno nos conteúdos oferecidos na escola, oportunizando a experiência da cultura de movimento. Então, essa abordagem é uma definição da vivência corporal, de viver do movimento, dessa introdução, né,
dos conteúdos que são oferecidos na escola. Abordagem tecnicista. Essa abordagem ela passa a desenvolver as técnicas e táticas desportivas. Já está dizendo tecnicista, técnica e tática desportivas de cada modalidade. E a abordagem dos PCNs tem como objetivo principal a busca por sistematização da educação física através dos temas transversais para a promoção de uma interdisciplinaridade. É uma disciplina, né, a abordagem dos PCNs. Essa abordagem também é a abordagem onde fala da importância da educação física, que a educação física hoje é uma disciplina curricular. Ela sofreu por várias modificações até chegar aqui. E hoje a educação física é uma disciplina curricular, é uma disciplina que reprova, então é uma disciplina que está dentro dos PCNs da educação básica. A educação física e a educação básica. O que seria essa educação física dentro da educação básica? A educação física e sua prática são consideradas pela LDB Nacional 93/94/96 como componente curricular da educação básica, fazendo parte de sua base comum nacional, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Então, a educação física tem essa questão, né, que está dentro do artigo 26, no parágrafo 3, que afirma que poderão ser dispensadas da prática de educação física os alunos com jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas diárias, os alunos maiores de 30 anos de idade, os alunos que estiverem prestando serviço militar inicial e as alunas que tenham prole. Então, é lei, já está no artigo, né, sendo facultativa para essas pessoas, né, que se enquadram dentro desse artigo. Então, é facultativo. Para Scarpato 2007, a educação física vem assumir também a responsabilidade que lhe é devida no processo educacional, construindo com as finalidades educacionais indicadas na lei para a educação básica ou no seu artigo 22. Então, o artigo 22, ele afirma que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Então, esse artigo, ele afirma que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, não desenvolver as atividades, né? Essas atividades do exercício, as atividades do exercício e da cidadania, né? Que os meios oferecem para progredir no trabalho. Ao assumirmos as finalidades da educação básica diante da prática da educação física na escola, devemos esperar uma mudança na maneira de ver essa matéria e até mesmo na maneira de agir e nos princípios por que se pauta a ação dos professores que assumem essa função, o que não poderá prescindir nas referências legais. Não podemos esquecer da inclusão no âmbito esportivo, apesar de sabermos que nem todas as escolas estão preparadas a receber tal indivíduo, mas, segundo a resolução 3/87 do Conselho Federal de Educação, prevê a atuação dos profissionais de educação física como portador de necessidades especiais. Então,
já é uma resolução, já está na lei, né, essa questão de prever a atuação do profissional de educação física com portador de necessidades especiais também, né. Essa unidade tem como objetivo apresentar a educação física na busca de outra prática pedagógica, o papel que o professor tem para mudar a realidade de como a educação física escolar é vista e trabalhada atualmente em nossas escolas, e aponta a importância que o planejamento apresente nessa prática de ensino. Então, a educação física é dentro da prática pedagógica, né? É uma educação física que mostra que o professor pode mudar essa realidade, né, da escola, levando essa importância também do planejamento, né, que o planejamento é muito importante, né, para as nossas aulas, não só da nossa disciplina de educação física, mas também como as outras disciplinas, porque o planejamento é o nosso guia. Nós vamos planejar a nossa aula para a gente pôr em prática, colocar em ação. Então, o planejamento é muito importante. A educação física é a prática pedagógica. Deve corresponder à dimensão lúdica ou à construção de técnicas de desenvolvimento corporal, como cultura corporal, categorizados como atividades rítmicas e expressivas, conhecimento do corpo, esportes e fitness. Educação física é a construção, é a construção do desenvolvimento, né? Cultura corporal, onde tem as atividades rítmicas, né? As ginásticas, expressiva, né? Expressa, onde tem a questão também da expressão, né? Do conhecimento do corpo, do esporte. Quando fala em fitness, nas academias, né? Que hoje a busca é muito grande, né? Dentro do meio do fitness. Para pensar a educação física como componente curricular, segundo as finalidades preconizadas pela LDB Nacional 93/94/96, faz-se necessário que essa condição de atividade seja revista a fim de alcançar o status de prática corporal pedagógica, integrando aspectos socioculturais e se desenvolva como uma prática corporal significativa, que contribuam para alcançar as finalidades educacionais da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Para superar a condição de simplesmente atividade da educação física e alcançar o status de prática pedagógica na escola, uma questão se faz fundamental, é estimular a autonomia dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem na escola, professores e alunos que são os envolvidos, promovendo a conscientização e a apropriação por parte dos professores sobre o que se ensina, por parte dos alunos, sobre o que se aprende também. Então, essa questão de promover a conscientização, né, e a apropriação por parte dos professores sobre o que se ensina e por parte dos alunos sobre o que se aprende. Então, o professor tem que ter essa preocupação do que vai ensinar e se o aluno vai aprender, se o aluno vai absorver o que o professor está passando dentro do conteúdo, né? Dentro do conteúdo em sala de aula. O professor tem que ter essa preocupação, né? E os alunos também, essa questão do professor passar a disciplina e o aluno aprender a disciplina. Pondo em perspectiva a autonomia profissional, é necessária uma prática de ensino voltada para os fins educacionais, de envolvimento autônomo em um processo que estimule ações críticas e comprometidas com a realidade educacional e o meio social.
Como o professor pode mudar essa realidade? Como o professor pode mudar essa realidade preocupando-se com as características e a realidade dos alunos? A LDB Nacional 9394/96, ela define que a educação física deve ajustar-se às características da faixa etária e às condições sociais, levando em consideração o conhecimento da cultura corporal e suas experiências no decorrer da vida, ao passo que, dentro das aulas de educação física, novas experiências podem ser mostradas e vivenciadas. O professor, por meio de uma prática pedagógica baseada na ação, reflexão-ação, tem a possibilidade de promover o conhecimento da cultura corporal no aluno, colaborando para que este construa seu próprio saber acerca da realidade à sua volta, situando-se num contexto maior à sociedade. Através do planejamento, o professor pode mudar essa realidade? Pode, porque o planejamento é muito importante. O planejamento vai ser o nosso guia, o guia das nossas aulas, para que a gente possa pôr em prática o nosso planejamento. Para que planejar? O ato de planejar significa pensar sobre as possíveis ações que pretendemos realizar. Em nossa profissão como professores, devemos compreender que, da mesma forma que pensamos, planejamos. Previmos as ações do dia a dia. De nossas rotinas diárias, devemos refletir sobre o que ensinamos, por quê, para quê, como e onde ensinamos nossos alunos. Todos os níveis de planejamento devem ser correlacionados e o professor precisa incorporá-los na sua ação pedagógica. É por meio do planejamento que o professor organizará a sua ação didática, buscando objetivos que deseja alcançar a partir de sua ação. Então você vai planejar, fazer seu planejamento, né? Colocar os objetivos, né? Os objetivos que vão ser almejados, que vão alcançar, né? A partir da ação. Então o planejamento deve ser feito, né? Para que a gente possa construir, né? Essa ação, a ação didática, através dos nossos objetivos. A educação física, num panorama histórico-social, vem se mantendo distante da responsabilidade de formar e de se comprometer com a tarefa educacional de desenvolvimento e formação do aluno na escola, pois sempre esteve atrelada a concepções de atividades, execução de atividades motoras, privilegiando as necessidades de ordem biológica dos alunos, referência à aptidão física, às atividades lúdicas e aos jogos. Diante disso, nota-se uma prática de ensino em aulas de educação física definida a partir de metas que visam jogos, sem a preocupação com a fundamentação teórica da prática. A partir dela, poderíamos ensinar a prática conteúdos de habilidades motoras dos mais variados esportes e, consequentemente, encaminhar o aluno para o esporte no qual se destaque. Então, a educação física ela é teoria e prática, né? Tem a questão da teoria, né? Dessa teoria, onde você vai estudar as habilidades motoras, estudar os esportes, e a parte prática também, né? E é onde o professor vai encaminhar o aluno para o esporte na qual ele se destaca. Então, não é o professor que vai dizer qual tipo de esporte que o aluno deve ir. Então, o aluno ele já é nato, ele já nasce, né, com
com aquele, com aquela, com aquele esporte, com aquele esporte que quer seguir. Então, o professor vai apenas encaminhar o aluno no esporte que mais ele se destacar. E era isso que eu queria passar para vocês com relação à disciplina. Eu espero que tenha ficado claro, né? Mas que se tiver alguma dúvida, eu estarei aqui para tirar, né? Qualquer coisa estarei aqui, né? Para a gente tirar as dúvidas de vocês. Então, um abraço e vai desculpando também alguma coisa com relação ao vídeo, né? Alguns ruídozinhos que eu acredito que deve ter ficado. E um abraço a todos.